Olá, sou o Padre Zeton e estou conversando com você sobre ansiedade. E a cada conversa algo novo para aprofundarmos mais, cada vez mais, para vencer quando ela vira um mal, que é o transtorno de ansiedade, que atrapalha as nossas vidas. E hoje estou com um assunto para lá de bom, que ataca muita gente e sem perceber a gente tem feito isso e deixando para depois, e deixa para depois, e deixa para depois, e aí está mergulhado num problemão. Então hoje eu quero falar de forma um pouco mais detalhada de uma das causas que a ansiedade causa na gente, que é a procrastinação. A procrastinação é um ato de adiar ou postergar tarefas, decisões, coisas, passeios, mesmo sabendo que pode ser prejudicado, você acaba postergando. Às vezes a gente precisa postergar alguma coisa, está com uma preguicinha, né? Tá ali, né? Não quer levantar naquela hora, mas quando é crise de ansiedade atacada, você deixa tudo para trás. E aí, ó, atrapalhando a sua vida de trabalho, atrapalhando a sua relação, atrapalhando tantas outras coisas. Então, como eu digo sempre, precisamos conhecer o que temos, precisamos conhecer o que é, precisamos identificar se tenho ou não, porque a nossa conversa ajuda você a se autoconhecer. E se você tiver o problema, eu quero ajudar você a não deixar esse problema ir além, te levando para outros transtornos que muito vai precisar de medicações, de tratamento fortes e não descartando e desmerecendo, mas fazendo com que você não precisa ir para lá. É tipo você se alimentar bem para não ter problema de estômago, para não ter problema de coração, fazer caminhada, essas coisas todas que a gente vê outros aí fazendo, para que você não tenha que passar por tratamento, fazer um transplante de coração, fazer pão de safena, ter que, né, operar, tirar pedaço do estômago supurado de uma úlcera. E você vai tratar, você vai evitar que isso aconteça, né? Então, a procrastinação, ela tem aí alguns princípios que nós vamos conversar aqui para que você não caia nesse mal. E se você estiver com isso de forma exagerada, porque você está passando por algum transtorno. E um dos transtornos que mais causa isso é o transtorno de ansiedade. E isso traz consequências muito negativas. Porque se você está num trabalho, o patrão manda você fazer uma coisa, você já vou. Aí você fica lá catando milho no computador e aquilo não sai. Esse patrão vai ficar bem com você, vai gerar uma demissão. Primeiro negativo. As suas amizades vão desistir de você, você vai ficar isolado dentro de casa. Então tem um monte de coisa que pode acontecer se você não cuidar e não deixar que esse mal faça parte da sua vida. Então, para a gente adentrar, a gente precisa ir conhecendo, né? Então, quais são as causas da procrastinação? Uma das piores, já de cara eu trago para você, que é o perfeccionismo. Às vezes a gente tem uma tendência muito grande de querer tudo muito certinho, tudo muito correto, e isso é um perfeccionismo exagerado. Tudo tem que ser, né, muito perfeito e pode levar a uma inibição profunda para que você comece a perceber que não vai dar conta, você começa a adiar. Porque você quer que tudo seja tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que o que vai acontecer? Você vai adiar. E aí, ó, não vai dar certo. Então, vamos conhecer um pouco dessas causas, né, da procrastinação, para a gente entender dentro da ansiedade o mal que ela pode produzir. E por isso, né, já falando do perfeccionismo, a gente gera um medo de fracasso muito grande. O medo de fracasso é o receio de não conseguir completar uma tarefa, não conseguir completar um trabalho e não conseguir fazer certas coisas que você se comprometeu. E aí você, por medo do fracasso, você evita fazer. Você se esquiva de fazer. Você evita começar a fazer, né? Também a procrastinação pode causar falta de motivação. Às vezes você
tem várias coisas boas que você sabe fazer na diversão, sabe? Ver filme, passear, fazer uma viagem, mas você não consegue se ver motivado a fazer, e por não estar motivado, você procrastina, adia, longeviza, vai empurrando com a barriga, né? Então, ela pode gerar também uma sobrecarga, né? É, pode vir por causa da sobrecarga, por causa da quantidade de tarefa que às vezes você assume, você pega um monte de coisa para fazer, quando você se depara que não vai conseguir, você fica com aquela sensação de sobrecarga, né? Você começa a adiar, porque você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer, por onde fazer, né? E aí vem a que muita gente odeia, que a procrastinação causa, é a distração. Às vezes você está num ambiente com muitas pessoas, até na própria rede social, né? E, e outras coisas vão interrompendo a sua vida, você vai tirando a atenção para outras coisas e isso vai gerando dificuldades que possa te deixar com esse mal atingindo sua vida, o seu conhecimento. Então, sabendo o que é procrastinação, agora a gente tem que ir para saber o que ela vai fazer quando eu tenho crises fortíssimas de ansiedade. E para eu saber que é da ansiedade, o primeiro sintoma é o estresse. Ela me deixa muito estressado quando eu estou ansioso. E por causa desse estresse que a ansiedade me provoca, eu acabo diminuindo a qualidade de trabalho, sendo negativo, e a minha autoestima baixa, cai, minha confiança em mim mesmo cai e vai me dificultando de fazer tudo que está ao meu redor, ao ponto de atrapalhar a minha vida e assim eu não conseguir ir além. Então, procrastinação é um tema que é muito vasto para falar e ele afeta praticamente todas as pessoas na área da ansiedade e na vida, né, do dia a dia. Às vezes você pode nem ter a crise de ansiedade, mas você passa por procrastinação, como eu disse no início, uma preguiçazinha, né, uma coisinhazinha aqui ou outra, né, tá chuvoso aí não quer sair da cama, fica ali procrastinando, né, fica usando o adiado relógio que apitou lá no celular, né, mais 8 minutos, aí depois levanta igual louco, né? Normal, quem não passa por isso? Mas, como o assunto aqui é ansiedade, vamos entender aonde pode vir a conexão que você pode estar sofrendo, o transtorno de ansiedade que está desencadeando a procrastinação. É um sintoma muito comum, como eu disse. Você está com a crise de ansiedade e causando medo. Medo de coisas. Você vai adiar tudo que possa fazer esse medo aflorar. Então você procrastina. Então vamos, né, por aí. Como já está falando, a própria fobia, né? A fobia do fracasso. A pessoa que tem muito medo de falhar e não consegue ou não conseguir atender expectativas, essa é a fobia de você não conseguir ir além e aí você acaba adiando para não ter que passar pela essa decepção consigo mesmo e até mesmo decepcionando outra pessoa. E isso você acaba adiando, né? Para evitar que o fracasso aconteça, você adia, você não faz, vai deixando para depois, vai deixando para depois. E isso pode ter um efeito negativo na sua vida. E é bom que você entenda aí, né, que a fobia do fracasso, o medo de fracassar, é um dos sintomas que a gente consegue ver que a ansiedade provoca. E com isso, a gente procrastina as coisas para sair desse medo. Como já falei, a ansiedade ela está muito ligada a um padrão muito elevado mesmo, de busca de perfeição das coisas. O próprio ser
ansioso, é porque ele quer fazer tudo muito bem feito. E a própria ansiedade natural é para evitar a gente fazer coisas erradas. Às vezes, né, ela evita que a gente atravesse a rua desatento, ela evita que a gente esqueça as coisas, ela evita um monte de coisa, né? Quando eu estou falando aqui no âmbito natural, na tranquilidade, né, do que está dentro de nós. E quando isso sai do natural, quando isso sai, né, das minhas capacidades de controle, que é a tendência ao transtorno, a procrastinação, ela traz dentro da ansiedade o afloramento desse perfeccionismo. Como eu falava lá na introdução, que o perfeccionismo é um dos piores que eu considero, porque a pessoa que busca muita perfeição, ela não consegue enxergar-se pecadora, ou seja, errada, cheia de erros, com tendência a errar, e por isso não aceita nunca que algo dê errado. Aí não aceita no outro, não aceita nas pessoas, e aí é difícil lidar com um patrão assim, é difícil lidar com um empregado assim, é difícil lidar numa relação assim. E a ansiedade, ela tem esse efeito. Ela tem esse efeito de querer fazer a gente tão perfeccionista que é melhor não fazer para não ferir o meu perfeccionismo. E se você tem uma vida saudável no âmbito da ansiedade, você vai ser o contrário, você vai fazer para saber quais são as suas capacidades. A gente só testa, a gente só entende as capacidades e incapacidades quando a gente faz aquelas coisas que tem que ser feitas. E aí a gente vai entender que aquilo deu certo ou não. Aí eu vou aprender da próxima vez até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, como eu posso fazer, como eu não posso fazer. Tudo isso para que a gente trabalhe de forma que o equilíbrio aconteça. A gente está criando um caminho para a paz. A paz interior é uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter. E só quem pode te trazer essa paz interior é Deus. O homem que erra muito é aquele que acha que ele que produz a paz, porque pode descansar, porque pode dormir, porque pode ir para aqui, para ali. Mas você pode estar passeando e não ter tranquilidade nenhuma. Já passei um monte de passeio, passei perrengue, só Deus, né? Você pode tentar descansar, para um trio elétrico do lado onde você está descansando, acabou. Eu não preciso nem um trio elétrico, é uma torneira que começa a pingar, pum, 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 acabou minha paz. Já vou ficar irritado, já vou querer sair para desligar aquela torneira, tirar aquele barulho. Então, assim, a paz interior é só Deus que nos dá. E esse caminho aqui é com Deus, não é sozinho. Né? Muitas coisas que a gente tenta é fazer sozinho porque o perfeccionismo atrapalha. E aí vai fazer a gente se sentir sobrecarregado. Então, essa sobrecarga de acúmulo de coisa. Às vezes você pode fazer um monte de coisa. Tem dia que a gente faz um monte de coisa, né? Levanta já para dar um trator, você já trabalhando no arado. Tem dia que tem poucas coisas, você vai administrando, né? E tem gente que parece que vicia em fazer tudo ao mesmo tempo, né? Fazer tudo, tem que dar conta de tudo. Eu, no meu início do sacerdócio, nossa senhora, eu tinha uma agenda, ainda era de escrever, escrevia antes de dormir tudo que eu ia fazer no outro dia, na hora de cada coisa. Se eu não fizesse naqueles horários, eu ficava muito irritado, muito irritado. Um dia eu falei, não, isso não está normal. Chegou no fim do dia irritado porque eu não consegui fazer 2 coisas. No outro dia eu não consegui fazer 3 coisas. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que começar a exigir menos de mim. Falar, nem tudo dá para sair como a gente pensa. Tem coisa que a gente acha que vai levar 20 minutos, ela leva 1 hora. Aí já passou para o outro horário. E aí eu já não vou dar conta daquele outro negócio. E eu fui percebendo que eu botava uns negócios dentro da minha agenda que era tão assim, sabe, sem significativo e que acaba me dando um monte de afazeres que não tinha porquê eu estar com aquilo ali agendado. Foi onde eu comecei a trabalhar melhor a minha agenda e colocando o tempo do descanso, o tempo abre de uma coisa para outra, o tempo do cafezinho, o tempo do banheiro, né? Tudo que a gente tem que fazer no dia, porque você passava uma tarde inteira sem parar com um café, sem parar para um banheiro, parar para dar uma conversada, dar uma risada, você pira a cabeça. Isso todo dia, todo dia, todo dia. Então, a gente acaba se sentindo muito sobrecarregado, até sem fazer nada, né? Então, a ansiedade,
ela dá essa sensação de sobrecarga na vida que a gente tem por causa das responsabilidades ou das obrigações, por causa dos afazeres e tantas outras coisas que faz com que a gente crie uma paralisia. E aí, como consequência, começa a procrastinar. Eu vejo muita gente procrastinar por qualquer coisa, né? Às vezes você está ali tentando desamarrar um nó da sacolinha, tentando desamarrar, a pessoa deixa. Eu já vi que não vou coisa, já rasga a sacola. Não é porque você quer salvar a sacola, porque você é sacólatra, né? Tem que guardar sacola para isso, para aquilo outro, aí você não quer rasgar. Eu já rasgo logo. Desde criança eu aprendi que presente, quando você ganha presente, o bonito é abrir rasgando o papel, verdade? Mas tem mães que eu já vi ensinar, tem que tirar com todo cuidado para guardar o papel para embrulhar um outro presente, né? Então isso aí são coisas que a gente tem que tomar cuidado, que vão virando regras inatingíveis que atrapalham as nossas relações. A procrastinação, ela acaba tornando a gente uma pessoa com uma dificuldade imensa para tomar decisão. Às vezes você tem que tomar uma decisão muito forte de escolha, que você passa alguns dias rezando, você passa até um mês rezando, porque é uma escolha que pode mudar a sua vida, pode mudar coisa normal. Mas toda hora ficar hesitando em escolher a roupa que vai viver, que vai sair, porque tem medo de ser chacotado com aquela roupa, hesitando ir por um caminho, hesitar de como vai abordar uma tarefa que tem que fazer, porque você tem dificuldade de tomar decisão, você começa a procrastinar e começa a adiar as ações da sua vida, porque você fica muito ansioso quando você tem que decidir. Às vezes você está numa loja sozinho para comprar uma roupa e você acha, que bonita. Tem que aprender que você que tem que gostar. Né? Eu vou ter que aprovar se gostou ou não. Às vezes você está com alguém perguntando, pô, isso aqui vai ficar legal em mim? Não tem problema, estou dizendo que não tem que ser assim. Mas tem gente que não toma a decisão se o outro der opinião. Você acaba sendo uma pessoa sem opinião própria. E isso também é ruim. E aqui, pensa bem, eu estou sempre abordando nessa coisa do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso saber os meus limites, preciso saber das minhas capacidades, para poder saber até onde eu vou, até onde eu tenho que pedir um auxílio, né? Esses dias estava com uma dúvida de um negócio que eu tinha que fazer na internet e tentei por todos os caminhos sozinho aprender a mexer com aquele trem. E aí, até deixei de lado. Falei, depois eu mexo com isso, vejo alguém para me ensinar. E aí um filho de um amigo meu de 14 anos me mandou exatamente, ele tinha feito o que eu queria fazer. Eu na hora, não hesitei, falei assim, como que você fez isso? Eu já procurei tanto aplicativo, tanta coisa. Não, é só você baixar isso aqui, ó, faz assim, era uma coisa tão boba que eu não estava sabendo. Agora tem gente que ficaria com orgulho de perguntar para a criança, de não saber. Não, gente, tem coisa que a gente não sabe, porque eu parei, porque não procrastinei. Eu falei, eu vou depois ver um jeito melhor. Veio a oportunidade, eu já lá corri e fiz. Eu poderia procrastinar de não perguntar para ele, tentar outro meio, outro caminho, saber de outra forma, poderia. Mas eu achei melhor resolver logo o problema. E perguntei e pum, na lata veio. E fiz o que eu queria fazer. Então, muitas vezes, a gente procrastina. Deixa para depois. Tem aquela frase, né? Nunca deixa para depois, pode fazer hoje. Às vezes, a gente pensa que isso é só jargão. Não, são realidades que a gente pode usar para não ficar adiando tudo que a gente tem. Sempre existe a normalidade de acontecer e existe a não normalidade. Eu estou tratando com você o que não é normal por causa da ansiedade, o transtorno de ansiedade causa. E você tem percebido, em tudo que eu falar aqui sempre vai estar afetando no trabalho, sempre vai estar afetando na relação e vai estar afetando o que é melhor, e é você. Se você não estiver bem, não importa, o mundo está bem. Você não está. Você tem que estar bem. Você tem que procurar estar bem. Você tem que procurar
né, fazer mecanismos que você fique bem, não é verdade? Existem coisas, por exemplo, emocionar, você se emociona. Eu me emociono facílimo com qualquer coisa, com conto de história, inauguração do supermercado, comercial de papel higiênico, eu me emociono. Tem uma coisa, pum, já estou chorando. Às vezes nem assisti a novela, vi o final lá, porque alguém pediu perdão, pum, já estou chorando, né? Então, se a gente não aprender a controlar essas emoções, né, você fica até adiando. Às vezes eu estou pregando, né, domingo, falando do filho pródigo, tem a parte que o pai abraça ele, e eu medito muito essa parte da misericórdia de uma pessoa abraçar a outra fedida, feia, suja, né, traidora, e abraçar porque o ama, né? E às vezes dá vontade de chorar nessas horas. Já até chorei, tive que parar e chorar mesmo numa homilia, numa pregação, né? Graças a Deus, domingo eu não lembro. Deu uma embargada em uma das missas, depois eu consegui controlar. Ou seja, você tem que procurar se conhecer. Aí eu poderia não contar, não passar desapercebido, procrastinar. Então a gente tem que evitar, porque a ansiedade faz isso. O que eu estou querendo que você entenda para você saber se é com você é se na sua ansiedade das coisas está fazendo você desistir de fazer coisas porque a ansiedade está vindo. E ela faz isso com a gente. Ela destempera os nossos controles, né? A procrastinação também, ela vai agir na sua vida quando você começa a ter que lidar com algum desconforto, que é coisa que vai ser inevitável passar. Então você vai querer fugir do desconforto. É como se você só achasse que tudo tem que estar sempre muito bem. Às vezes, quer ver um desconforto? Pessoa chata. Tem pessoa chata no meio da gente. Tem. Tem pessoa que fala demais, pessoa que pergunta demais, tem gente que gosta de tocar demais, né? Então, às vezes, se você não quer passar aquele desconforto, você vai se esquivar de falar com essas pessoas. Fulano fala que eu não estou aí, não. E aí, esses desconfortos, às vezes, pode desencadear, se você tentar lutar com ele, de vitórias na sua vida. Porque tem coisas que a gente vai ter que passar, tem coisas que a gente vai ter que enfrentar. E quanto mais você enfrentar logo, logo você se livra do que ficar evitando, né? Evitando passar por algo que vai acontecer. Não existe na vida de quem quer que seja que não tenha algo que seja desconfortável. Agora a gente não pode ser cri-cri. E aí a ansiedade ela vai fazendo a gente ser esse cri-cri que vai querer, né, fazer com que a gente não aceite de forma nenhuma passar por aquele transtorno, que é fugir dos desconfortos do dia a dia. Às vezes tem tarefas que vai ser pesada, às vezes tem tarefas que vai ter um pouco mais, vai suscitar um pouco mais de energia. Às vezes vai ter tarefa que vai fazer com que você pense mais, perca um pouco mais de tempo. A próprio tratamento aqui da ansiedade. Como eu disse, são 3 coisas que você tem que investir: o seu tempo, a sua força de vontade e dinheiro. Sem uma das 3 não vai dar certo. Então a gente tem que investir, né? Investir tempo, investir conhecimento e investir dinheiro. Às vezes a gente quer fazer de graça, às vezes a gente quer que seja rápido, às vezes a gente quer que façam pra gente. Então não pode, tem que ter as 3 coisas. Pelo menos essa metodologia que eu estou trazendo para você tem que ter os 3. Tem que se conhecer, que é essa fase aqui. Estou te ajudando a se autoconhecer, para detectar o problema. Você tem que buscar ajuda e tem que investir. Tem que pagar profissional também, né? Às vezes tem coisas que dá para fazer enquanto, mas o profissional investe tempo para conhecer, para estudar, não é fácil. Eu mesmo estudei 2 anos de pós-graduação em psicanálise, tinha estudado bastante psicologia, leio muita coisa, a leitura não cai do céu, tem que alugar livros digital, tem que comprar livros. Então, assim, tem que investir, né? Tem que ter tempo para ler, para entender, para aplicar em si mesmo, ajudar os pacientes, os dirigidos. Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer para, né, evitar que o mal aconteça no meio de nós. Então, como a gente pode identificar o processo de procrastinação na nossa vida? Primeira coisa é saber que tudo isso é quando vem por causa da
ansiedade. A gente precisa entender que tarefas, situações, né, elas podem estar despertando a ansiedade, e como a gente não quer passar pelo processo profundo do transtorno, que vai me dar insônia, que vai me dar palpitação, aceleramento do coração, taquicardia, né, sudorese, tremor, né, a gente vai começar a adiar. Então, quando você começar a perceber que você está adiando as coisas, porque você não quer passar por esse processo, é preciso enfrentar. É preciso tomar cuidado para não deixar isso afetar, e quando afeta, só Deus. Existe um monte de exercícios, né, que pessoas ensinam. Você vai lá na internet, é relaxamento para isso. Existem técnicas de relaxamento. Eu, dentro das minhas experiências e das aulas que tenho montado, eu faço técnica de relaxamento, mas existe técnica para cada coisa. Existe respiração para cada coisa. Às vezes você pega lá uma pessoa ensinando a respirar, mas ela não vai funcionar, porque às vezes não é para aquilo que você está tendo. Porque existe o tempo, existe o tempo de respirar, a modalidade de que faz de um para o outro, porque aquilo vai mexer ou no cérebro, ou no fluxo do cérebro, ou no batimento cardíaco, ou na aceleração da pressão. Existe várias coisinhas ali que tem que saber a técnica, não é só porque, respira. Não, às vezes tem que respirar que vai te acelerar, porque às vezes você está muito para baixo, tem que dar uma acelerada para poder funcionar tudo, para tudo as proteínas ir para os seus lugares certos. E às vezes vai ter respiração que vai ter que te desacelerar. Então tem que tomar cuidado. Você fazer uma coisa e ser outra. Então não é porque você, vou na internet, eu acho tudo isso que o senhor está falando. Vai achar e muito mais. Mas existe um método que é criado e que é comprovado e que dá certo. Quando a gente quer fazer o método do nosso jeito, não vai dar certo. O médico vai e fala para você, você está com uma gripe, toma esse analgésico, esse antibiótico e vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco você tem uma outra gripe e você, o médico mandou tomar analgésico, antibiótico, vai e toma. Mas e aí? Será que a garganta está inflamada mesmo? Será que era necessário esse analgésico? Era necessário esse antigripal? Que vírus é esse que você está tendo? O médico falou aquilo baseado no exame que ele fez, nas coisas que ele te consultou. Então a gente tem muito essa coisa de se automedicar, se achar o suficiente demais, e isso vai dar mal. E por isso a gente procrastina de fazer as coisas da nossa vida. Então o que acontece? Na nossa vida, ela tem que ter harmonia, muitas vezes. E às vezes as rotinas do nosso dia a dia é que vai ajudar a diminuir ou vai acelerar. Então, como está a rotina do seu dia a dia? Está diminuindo a sua ansiedade ou está acelerando a sua ansiedade? Por quê? Porque está ligado a tudo que eu estou falando até agora. Então, cuidado como é seu dia a dia. Põe no seu dia a dia intervalos, põe no seu dia a dia descontração, dentro de todas as tarefas e obrigações que você tem a cumprir. Mas cuidado como isso está sendo harmonizado. Porque tem gente que acha, tem que descansar. Deita 1h30 da tarde para 5 horas da tarde. Você perdeu o dia inteiro, foi embora a tarde toda. Então não está harmônico isso. Às vezes, minha cunhada, por exemplo, ela fala, eu preciso só de 10 minutinhos. Ela dá uma encostadinha, 10 minutinhos, volta a outra. Eu falei, queria ser assim, né? Eu, às vezes, leio uma coisa, escuto uma música. Eu não gosto muito de dormir. Se eu dormir de tarde, eu acordo muito mal-humorado, meio cansado. Parece que meu corpo queria ficar mais, é um negócio meio estranho. De manhã, não. De manhã parece que eu já sou condicionado, que é para levantar. Então, eu já levanto, dando risada, conversando, rindo, brincando com meus animais. E assim o dia segue bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de rotina que a gente está criando. E é isso que eu quero que você detecte. Qual a rotina que você está provocando para o seu dia a dia? Tem aquele que cria rotina de muita coisa para fazer, tem aquele que cria rotina sem nada para fazer, tem aquele que mistura tudo e sem medidas, e existe aquele que harmoniza tudo e por isso leva o dia com mais tranquilidade. Qual você está se encaixando? E a maior dificuldade que nós temos
é a busca do apoio. Às vezes a gente busca apoio na internet, a gente busca apoio em situações, mas será que é o apoio certo? O profissional, ele vai ajudar muito melhor. É igual, como eu falei, você dá uma dor de cabeça e lê lá, o que é bom para dor de cabeça? É analgésico. Mas será que essa dor de cabeça é só uma dorzinha de cabeça ou essa dor de cabeça é um problema sério que está chegando e que você fica tomando analgésico e você está longevizando de saber esse problema? E quando você vai saber, já está aí um AVC nas portas da casa, uma isquemia, um câncer nas portas da casa. Eu lembro que teve um ano que eu fiz um voo, no voo machucou meus 2 ouvidos, deu otite nos meus 2 ouvidos. Muito gelado, eu lembro que eu deixei o ar muito, batendo muito num dos ouvidos, eu desci sentindo dor no ouvido. E eu entrei no analgésico, eu sempre tomo um analgésico que tem anti-inflamatório, falei, vai resolver. 11 dias assim. Chegou um dia, eu fui levado para o hospital com a pressão 6/4, que até hoje ninguém entende que eu não morri. E chegou lá, aquela dificuldade toda, subir pressão, sobe pressão, faz um exame de sangue. Resumo da ópera, estava com uma infecção generalizada, os 2 pulmões inflamados. E a minha sorte, graças a Deus, é que essa bactéria foi para o pulmão, não para o coração, que poderia ter terminado em óbito. Então a gente fica se automedicando, a gente fica se autoavaliando, a gente fica se auto aquilo outro, e às vezes quer fazer isso nesse âmbito profissional e não vai dar certo. Aqui eu depois que eu dei ok, eu pergunto. 1, 2, 3. E esse assunto, como eu disse que ele é muito vasto, muita coisa, eu tentei resumir em alguns pontos, e eu quero agora dar para você ir identificando se você tem essa fase da ansiedade na sua vida, os tipos diferentes de procrastinação. Porque às vezes a gente fala muito de uma forma ampla, mas às vezes a gente quando detecta que tipo de procrastinação tem, porque esse tipo pode estar sendo causada pela ansiedade na sua vida. E aí é fácil da gente aplicar o método que você precisa vencer. E como eu sempre digo, você precisa conhecer, existe o conhecimento, investimento no tempo para o conhecimento, e para o conhecimento investir o tempo, precisa gastar. Então não tem como passar por isso. Então existem esses tipos, né? E não é, eu vou dar todos, né? Porque a cada hora aparece uma coisa nova, mas os mais, né, ali tradicionais. A procrastinação emocional, né? Quando você tem a mania de adiar tarefas para evitar sentimentos negativos, como estresse, a ansiedade, pelo medo. E às vezes ela é adiada por causa da realização de trazer o desconforto. Porque por que o transtorno de ansiedade ele é desconfortante? Porque ele dá coisa no corpo, dá tremor, sudorese, aquelas coisas todas que eu sempre falo. E tem muita gente que não gosta de ter isso. Travamento, esquecimento. Então, você quer evitar passar por isso, então você evita fazer aquilo que vai causar, né, esse problema emocional. Também a procrastinação da tarefa, né, que você evita uma tarefa específica, não é qualquer tarefa, mas é algo específico, que para você é chato fazer. Vou fazer um assunto bem prático, assim, dentro de casa. Por exemplo, eu falo isso porque no seminário a gente tinha tarefas de fazer faxina, tinha tarefa da cozinha, tinha a tarefa Marta, que a gente chamava o reitor de Marta, botava, a gente cismava de capinar, arrumar, do nada ele aparecia com isso. Então, eu, por exemplo, se você me botar para limpar banheiro, eu adoro. Se você me botar para lavar louça, amo. Passar roupa, amo. Mas me bota para varrer casa, puxar móvel, passar pano no chão, vai ser a tarefa chata, que eu vou correr de fazer, né? Então, muitas vezes a procrastinação de tarefa está ligada a isso. Aquilo que você não gosta muito, você vai deixando de lado e vai buscando fazer o que você gosta. Só que uma dona de casa vai dar certo isso?
Se você tem que cuidar do seu escritório, vai dar certo isso? Então, isso você tem que ver, não fica só no exemplo que eu estou dando, você tem que ver na sua realidade de trabalho. Vamos supor, você trabalha com computação, na área de computação, TI. Existem certas coisas ali que você já tem domínio, é área de zona de conforto, você vai lá e faz. Mas existem coisas que você não gosta. E aí? Você vai evitar isso. Se chega um cliente com isso que você não gosta, você vai evitar fazer, vai perder de ganhar dinheiro, o cliente vai falar mal de você, vai atrapalhar a sua vida, e aí? Então, a procrastinação de tarefa ela é muito. E a ansiedade vai ser gerada e você vai ficar querendo evitar e vai procrastinar. É difícil. Às vezes tem coisas que a gente faz que gera distração, leva para estímulos, outros estímulos de atenção, de energia, a rede social, TV, né? Algumas coisas que atraem a sua atenção. Então, como isso causa distração, né, você quer evitar. Então, a gente chama a procrastinação de estímulo. Aquilo que às vezes estimula você a atrapalhar. Tem gente que perde a atenção muito fácil, né? Você está concentrado com uma coisa, um barulhinho, uma coisa, pum, então você fica irritado. Então você quer procrastinar de que aquilo aconteça. Então, os estímulos, muitas vezes, quando eles não são para coisas positivas, que vai atrapalhar, causa procrastinação. E a ansiedade, ela traz isso também. Então, vai anotando aí para ver se você não está, né? A de perfeccionismo eu já falei, mas é bom a gente lembrar, querer que tudo seja muito perfeito. Então, como não vai ser perfeito, eu adio, né? Cuidado. O individualismo, tudo isso, né? E só eu dou conta, só eu sei fazer, só eu posso fazer. Então, por aí a gente acaba, né? A procrastinação de decisão, a procrastinação de tarefa circular, né? Que são vários tipos de tarefa, e aí você vai fazendo um monte de coisa, não termina nada. Parece mulher fofocando, né? Mulher fofocando, nada contra, mas elas começam a falar, e se a gente está perto, a gente é homem, e a gente homem, a gente começa um assunto, termina, começa outro assunto, termina, começa outro assunto, termina. A mulher não, ela começa o assunto, daqui a pouco ela volta no primeiro, volta no segundo, volta no terceiro. É um pricocó para entender, né? E elas se entendem, mas a gente fica ali, meu Deus, o que ela está falando? Eu gosto de mexer, mas não era isso que você estava falando, cala a boca, né? Eu sempre trabalhei muito com minhas irmãs com isso. Então, às vezes a gente faz isso, a gente circula com um monte de coisa para dizer que está fazendo, mas não está aí fazendo nada. Tinha uma empregada assim, ela chegava de manhã, tem que varrer a casa, tem que varrer a casa. Levava quase que a manhã inteira falando que tinha que varrer a casa. Às vezes era 4 horas da tarde, hora dela ir embora, ela estava com um montinho de sujeira no meio da sala que ela não passou de lá, porque ela tinha que varrer a casa. E aquilo deixava muito irritada. Foi até um dos motivos que a gente mandou ela embora, porque ela não concluía serviço nenhum. Era falando de problema, era ligando para não sei quem, a ligação até para o Nordeste, porque se embrenhava num monte de coisa e não tinha concentração no que tinha que fazer. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de atitude que acaba atrapalhando as nossas vidas. Agora, existe a procrastinação que muitas vezes ela está em várias áreas da sua vida. Que eu dei aqui pontos estratégicos, mas ela acaba afetando vários ambientes do seu dia a dia e da sua própria vida. Em casa, na relação, no trabalho, vizinho. E a gente chama isso de procrastinação global. Você acaba esquivando. Esse aqui é o mais perigoso da depressão. Porque você começa a se isolar, evitar vizinho, evitar parente, evitar trabalho, evitar pessoas, evitar coisas. Você está sozinho. E a pessoa, quando fica muito sozinha, se isolando, é uma depressão que está batendo a porta. E a ansiedade vai jogar no buraco. Esse buraco só sai
com psiquiatra, com medicação. A terapia ajuda, são escadas, mas o que vai sair do buraco vai ser aqui que eu não quero que você chegue. Eu quero que você tenha um equilíbrio, que você possa reconhecer que se você tem ansiedade e você tem atos de procrastinar em todos esses ambientes que eu te falei, precisa cuidar. E para cuidar de uma, precisa cuidar da outra. Então vamos cuidar da ansiedade. Que essa danada, ela abre muitas portas para a vida ficar bagunçada. E o Padre Zeton não quer que você fique bagunçado, porque ele quer te apresentar um caminho para a paz, vencendo a ansiedade. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de comentar, fazer pergunta e se inscreva no canal, aperte o sininho e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.